Assentados, os convido a abrir a palavra do Senhor. João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo 13. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sob a pena de João, capítulo 13, do verso 12 ao verso 20. De igual forma, lerei os versos pares e a igreja responderá lendo os versos ímpares. João, capítulo 13, principiando no verso 20. Assim diz a Sagrada Escritura. Perdão, no verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que lhes fiz? Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Oremos com o nosso irmão, diácono Ederson Gonçalves. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento especial de mais uma vez podermos celebrar culto na Tua Santa Casa, Senhor. Continua nos protegendo de todos os males, todos os perigos. Continua, Senhor, abençoando os presbíteros que nesse domingo se comemora o dia deles, ó Senhor. Continua abençoando os demais irmãos, a direção da igreja. Continua, Senhor, abençoando o pastor Lindbergh, para que ele continue, ó Senhor, levando a Tua palavra a pessoas, ó Senhor, trazendo a Tua palavra, os Teus estatutos a nós, ó Senhor. E tudo te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Compreendeis o que fiz? Notadamente, o que Jesus Cristo falou, muitos de nós conhecemos. Boa parte do mundo sabe o que ele falou. Mas a pergunta dele aqui é diferente. Compreendeis o que fiz? Esta questão é trazida a nós nesta noite. Procurar entender os atos de Jesus para começarmos a imitá-lo também em nosso cotidiano. Inicio observando que Jesus Cristo aqui sai da mesa e Jesus Cristo volta para a mesa. É interessante atentar para esse movimento. Como eu mencionei, nesse capítulo é escrito pelo apóstolo Amado, e esse apóstolo Amado está narrando os últimos dias de Jesus. É o momento da sua despedida. Jesus Cristo está se preparando para deixar a terra. No começo deste capítulo, ele diz que eu estou deixando este mundo, que é um momento muito oportuno para nós avaliarmos quantas pessoas estão aflitas, como foi dita na contrição, para que, ao perceber que muitos estão também deixando o mundo. Realmente, deixar o mundo não é uma coisa agradável. E Cristo, também enquanto humano e ao lado dos seus, estava se preparando para essa despedida, deixar o mundo. Neste momento, ele faz uma atitude belíssima e pergunta: entendem, compreendem o que eu fiz? Essa pergunta precisa ser respondida. Observe que no começo deste capítulo, ele orienta como é que cada um
deve se portar à mesa do Senhor. É a última ceia, é o momento de comunhão. Ele se despede no momento de comunhão. É como quem põe a mesa pela última vez. E diz textualmente que ele põe a mesa pela última vez porque ele nos amou até o fim. E eu tenho chamado a atenção para atentarmos para isto. A mesa é um lugar de comunhão, onde se demonstra o amor, o cuidado com as pessoas a quem alimentamos. Jesus estava demonstrando exatamente esse mesmo cuidado. E nessa parte final deste capítulo 13, ele atenta para a prática dos seus discípulos. Vocês compreendem o que significa isto? E a primeira questão inicia-se nesta saudação. No verso 12, que ele levanta a questão da compreensão, ele vai ao verso 13 e diz: vocês me chamaram assim, de mestre e senhor. Então, se vocês me chamaram, é porque me reconhecem como sendo um mestre e um senhor. E sendo eu mestre e senhor, eu desci da mesa, eu saí da mesa para lavar os pés de vocês. A compreensão desse texto é perceber qual era a prática que iria seguir dali para frente. O texto de João tem 3 momentos muito interessantes. O primeiro é o que Cristo falou e fez. Depois é a sua despedida, preparando-se para este momento de saída dele da terra. E depois ele deixa o novo mandamento. Então são 3 situações que agora se juntam praticamente nesse capítulo, é como se fosse um meio, onde ele orienta agora a viver como ele viveu. Se eu sou o mestre e lavo os pés de vocês, o que vocês têm a fazer? É sempre uma linguagem figurada, onde Jesus Cristo queria deixar ali a lição evidente. Não era um sacramento, como alguns acham que seja, que depois instituíram o sacramento do lava-pés. Não é um sacramento. É uma exemplificação de tudo que ele ensinou, onde ele desafia a vivam assim, façam assim. Não é necessariamente o lavar o pé físico um do outro. Então, a primeira advertência é compreender esse texto como alguém que está indo embora e está deixando as recomendações de como é que vocês devem andar. Eu estou deixando este mundo, andem assim. E esta lição, este critério que está aqui, é o critério da humildade. Vejam, é o critério que segue ao coração limpo, que mencionamos hoje pela manhã, que está na primeira parte desse texto. Quem pode sentar à mesa? Quem é limpo. E à medida em que ele faz este gesto de limpar os pés, aparecem as dúvidas que o Pedro revela e que tantos outros passam a revelar cotidianamente. Quando ele diz que vai lavar os pés, a primeira observação que faz é Pedro: os meus não, porque tu és um mestre, tu não vais lavar meus pés. Olha como isso é perigoso. Se nós não fôssemos orientados por Jesus, nós estaríamos envolvidos nesse conceito judaizante. Não, ele é o importante, ele é o sacerdote, ele não pode lavar meus pés. Esta foi a correção de Pedro. E Jesus Cristo disse: não, você não está entendendo o meu papel. E certamente não vai entender o seu. Quando você for para o campo, porque como é que ele termina? Ele termina: eu vou enviar vocês como eu fui enviado. Como é que vocês vão para o campo? Sem reconhecer que vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Daqui se tira, 1.500 anos depois, o conceito da reforma, de lembrar que nós somos sacerdotes. Qualquer um que pregar esse evangelho, que levar essa boa nova, é um sacerdote do Deus Altíssimo, levando essa mensagem. E ele orienta: leve essa mensagem com prática, pratiquem, façam isto. A primeira lição que precisamos guardar é que na despedida Jesus nos orienta. Por isso ele pergunta: estão compreendendo a minha orientação? Eu falei, agora eu fiz isto. Estão compreendendo? A primeira observação que não estava compreendendo era que o próprio Pedro levantou a questão. Pedagogicamente didática ou não, a pergunta de Pedro nos ajuda muito até hoje. Porque há muitos que não entendem que o papel do sacerdote é ir ao encontro do outro, alcançar o outro na sua necessidade. E, sobretudo, a necessidade espiritual. Com esta advertência, Jesus Cristo diz a ele que não era isso que ele estava falando. Não estou falando de lavar os pés da poeira do cotidiano. Eu estou falando de lavar a tua vida toda. Pedro, esta
lavagem você não precisa. Você já teve a salvação em Cristo. Aqui o que você precisa é demonstrar o que é um salvo. Com esta tua pergunta, Pedro, não estás demonstrando. Tu precisa demonstrar que uma pessoa salva é humilde, que um coração limpo é humilde e que vai lavar os pés uns dos outros. Esta é a atitude do lava-pés, que notadamente entende-se hoje que não é simplesmente fazendo uma fila para lavar os pés que eu vou demonstrar a minha humildade. A minha humildade vai ser demonstrada na vivência, no cotidiano, no dia a dia. Compreendeis o que é ser cristão? É uma vida limpa, de compromisso com o outro. É isso, Pedro, que tem que ser feito. Depois Jesus Cristo volta para a mesa. Veja esse movimento. É muito interessante, né? Ele sai da mesa, ele lava os pés e diz, façam isso também. É este o desafio de vocês. Verso 16. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Este é o critério que nós temos chamado a atenção para uma religiosidade que se apresenta como maiorais, com autoridades, que se confrontam, que se defrontam, que se agridem. Uma das características de uma nova criatura que compreendeu o que ele fez é perceber que ele não é maior do que o seu Senhor. Esta lição é para demonstrar que nós estamos compreendendo o que ele fez. Compreendeu que você nunca vai ser maior do que o seu Senhor? Essa compreensão é a natureza da Sagrada Escritura, do começo ao fim. Olha como ele termina o verso 18. Não falo a respeito de todos vocês, porque eu conheço os que eu chamei para ser meus discípulos, dos que eu chamei para ser meus apóstolos, não é a escolha da eleição, essa referência aqui. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo, para que vocês guardem isso. Aconteça para que quando eu for embora, quando eu partir, quando eu sair, vocês creiam que eu sou aquele a quem me traíram. Hoje de manhã abordei esse aspecto. E como é que traz Jesus? Essa lição dele é para mostrar que nós temos que reconhecer que ele é o Senhor. Como é que nós traímos o nosso Senhor? Não cuidando do coração, não sendo humilde, nós traímos o nosso Senhor. Quando dizemos a Ele que somos cristãos e sentamos à mesa sem um coração limpo, e sentamos à mesa sem essa marca da humildade, não compreendeu o que Ele fez. Ele veio, viveu, exemplificou, partiu, e nós não entendemos o que Ele fez. Por isso essa ênfase, em verdade, eu explico e torno a explicar. Vocês não podem guardar isso no coração de vocês, de que ser um cristão é aquele judaizante, senhor de todos, religião única, e que estaria resolvendo os problemas do seu país e não da humanidade. Compreender o cristianismo é compreender uma porção da palavra revelada a toda a humanidade. Compreendeis isto? Se nós não compreendemos o que ele fez, nós não estamos cumprindo o seu papel, o papel que ele deixou para nós cumprirmos. Nós estamos sentando indevidamente à mesa. É muito importante guardar isso em nosso coração. Compreendeis? Compreender a prática de Jesus, compreender o seu amor derramado por muitos na cruz, é observar o que ele fez para trás e as suas aparições, as ênfases dadas novamente, para que todos compreendessem o que ele fez. Memorizar a Bíblia, decorar os versículos é uma das coisas muito boas que nós podemos fazer, mas é necessário praticar. Vão lavar os pés uns dos outros, porque vocês não vão ficar aqui, vocês vão ser enviados como eu fui. É assim que ele termina. Nós somos enviados para essa época de aflição. Quantos corações aflitos, que ainda não compreendem o que Deus tem feito, que ainda não compreendem o Evangelho Redentor, que acabamos de ler no Salmo 116, Salmo 118, cantamos aqui também. A salvação é esta, é observar como Jesus Cristo viveu, viver como um salvo, que é compreender as suas atitudes e fazer o mesmo. O movimento na mesa é este. Nós fomos servidos para servir. Ele sai da mesa para servir e volta para a mesa e diz, agora vão vocês servir. Esta é minha última mesa.
Agora vão vocês servir. Assim como me enviaram, vou enviar vocês. Vocês vão também servir. Compreendeis o que eu fiz? Sair da mesa para lavar os pés, voltar à mesa para dizer, agora é com vocês. Este é o movimento. Não tem outra mesa. Agora só na glória. Enquanto esta mesa da glória não vem, compreendeis o que eu fiz? Sirvam. Só senta à mesa quem serve. Não é o que vai ser servido. Por isso ele diz, olha, se o Senhor serviu, você senta à mesa para ser servido? Se o teu Senhor e Mestre, como me chamas, serviu, para que você senta à mesa? Para servir e não para ser servido. É muito interessante observar isso. O cotidiano das famílias. Como que você senta à mesa? Um serve o outro, um partilha com o outro, ou fica cada um esperando pelo outro, sendo o senhor do outro. Pequena simbologia para mostrar que muitas vezes é isso que fazemos no mundo. Nós queremos que os governos nos sirvam, que os patrões nos sirvam, e não queremos servir. O mundo carece de alguém que faça o que ele acabou de fazer. Compreendeis o que eu fiz? Eu saí da mesa para servir e volto à mesa para dizer, sigam, vão servir também. Que nesta noite, ao sentar à mesa e participar da ceia, todos nós tenhamos esta segurança. Senhor, vou sair para servir. Existem muitas maneiras de lavar os pés uns dos outros. Existe a maneira da oração contínua, da contribuição, que a nossa junta dominical, junta diaconal tem feito. Nossa igreja tem atuado bastante nesta área. Então, esta é uma das formas também. Então, existem várias formas de você servir, de você lavar os pés uns dos outros. Nós fomos servidos o banquete da salvação. Vamos servir aos outros esta mesma salvação. Servir com o nosso testemunho, dizendo, há um Salvador. Esta é a maneira de lavar os pés uns dos outros. Compreendam isto. Corrijam-se com este exemplo que Pedro deixa-nos tão claro. Então me lava todo. Não, Pedro. Não é este o objetivo desta lição. Compreenda o que eu estou fazendo. O Senhor me enviou para servir. E eu, como o Senhor, servi. Sentem à mesa, sirvam-se e sirvam os outros. Amém.